precisamos também desse treinamento espiritual que é a leitura da palavra de Deus. Queridos, a guerra espiritual, ela acontece na nossa mente. A batalha, a guerra espiritual, ela acontece na mente. Se você não tiver a sua mente cheia da palavra de Deus, dificilmente você vencerá a batalha espiritual. Irmãos, tudo é na mente, tudo vem na sua mente, tudo começa na mente. Por isso a minha mente, ela precisa estar cheia da palavra, a minha mente precisa acessar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, ele conhecia a palavra de Deus. Jesus falou a palavra, Jesus dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Irmão, Jesus venceu a tentação porque ele conhecia a palavra de Deus, ele tinha a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. O que eu quero dizer a você é que ser religioso não serve, não chega. Ser membro de igreja, frequentar uma igreja é bom, mas não é suficiente para você enfrentar as lutas do seu dia a dia. Você precisa ter a palavra de Deus. O inimigo vem o tempo todo, a guerra, a batalha, as setas, as palavras que são ditas, o tempo todo estão vindo palavras, o tempo todo pensamentos vêm, e você precisa ter a palavra de Deus guardada no seu coração, escondida no seu coração, para que a palavra de Deus, a sua mente acessa a palavra de Deus, aquela palavra, e aquela palavra vence a tentação, em nome de Jesus. Irmão, sem Bíblia não dá para vencer, não. Sem Bíblia o crente é derrotado. Sem Bíblia o crente é derrotado. Não tem jeito. Você é crente, você é batizado, membro de igreja, mas se você não tem Bíblia na sua mente, se você não lê a palavra, por isso estamos falando sobre o projeto Piedade. É um projeto de 15 minutos por dia, 7 minutos e meio de leitura da Bíblia, 7 minutos e meio de oração, você buscando ao Senhor pela manhã, buscando a presença de Deus, enchendo a sua mente, para que você possa vencer o pecado, vencer a tentação, vencer a guerra, vencer a batalha. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra... Sabe por que você está sendo derrotado? Porque você está lutando contra a carne e o sangue. A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, ela é contra os seres espirituais. E como é que você enfrenta ser espiritual? Com a palavra de Deus guardada na sua mente e no seu coração. Então, irmãos, a leitura da Bíblia hoje é uma necessidade absoluta. Um crente que não lê diariamente a palavra de Deus e não a guarda no coração, ele terá muita dificuldade para verdadeiramente vencer a luta, vencer a batalha. Então, leia a palavra de Deus. E vamos lê-la nessa noite. Lucas capítulo 23, a partir do verso 33, veja o que diz a palavra. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Calvário em outras versões, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava essa inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, porque Jesus Cristo, um dia, ele foi àquela cruz, ele morreu por mim, ele morreu por nós. Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da glória, ele morreu para que eu tenha vida, e ele ressuscitou,
ressuscitou, e Ele está vivo no céu, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Por isso, Deus, nesta noite, quando recordamos a ceia, quando recordamos esse sacrifício, Deus, fale agora profundamente a cada coração aqui nesta noite. Deus, nós não deixamos a nossa casa, ó Deus, para simplesmente assistir um culto, mas nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser tocados, queremos ser mexidos, queremos, ó Deus, que o Senhor nessa noite opere maravilhas em nossos corações, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor, amém. Queridos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, eu creio que ela nos remete sempre para a cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus deu a sua vida por nós e onde Ele garantiu a nossa salvação. Talvez você já tenha se perguntado por que nosso Senhor foi morto numa cruz. Qual é, na verdade, o significado da mensagem da cruz? Qual é o significado da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Qual é a mensagem que Deus quis nos ensinar ao permitir que o seu Filho amado morresse numa cruz como um malfeitor? O que é que Deus deseja que nós aprendamos com esse fato estranho, esse fato difícil de nós entendermos? Por que Jesus morreu numa cruz? Aqueles que conhecem um pouco mais a história do povo judeu, sabemos que a morte na cruz era uma morte abjeta, era a pior morte que existia. Para o judeu, o pior tipo de morte era a crucificação. Para os próprios romanos, era a morte mais cruel, era uma morte maldita, a pior tipo de morte. Como é que o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Salvador, por que Jesus morreu dessa forma? Qual é o significado? Qual é a mensagem que Deus deseja que nós aprendamos? Como é que Deus permite que o seu Filho amado, que o seu Filho querido morresse nesta cruz? Gostaria nessa noite, queridos, diante da mesa do Senhor, que todos nós nos voltássemos para a cruz do Calvário. Eu quero convidar você nessa noite, por alguns momentos, a voltar o seu pensamento, a voltar os seus olhos para um monte que havia fora da cidade de Jerusalém. Aquele monte tem a configuração de uma caveira, e ali naquele monte, sobre aquele monte, 3 cruzes foram erigidas, e naquela cruz do meio crucificaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite, queridos, eu gostaria que nós pudéssemos recordar e nós pudéssemos entender a maravilhosa mensagem da cruz de Cristo. E é sobre isso que eu desejo lhes falar nesta noite. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é esse: recordações à mesa do Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos deixou a ceia para que nós recordássemos. A ceia do Senhor é um memorial. A ceia nos remete à cruz. A ceia do Senhor nos lembra que Cristo morreu, Ele deu o seu corpo, Ele derramou o seu sangue por nós. E Ele deseja que nós possamos estar sempre recordando. E nessa noite, irmãos, há 3 fatos que eu gostaria de recordar com você à luz da ceia do Senhor. Eu creio, irmãos, em primeiro lugar, que a ceia, ela nos oferece a oportunidade de recordar a mensagem da cruz. Uma mensagem que evoca, uma mensagem que lembra a cada um de nós a paixão de Jesus por nós. A ceia do Senhor, ela lembra, e eu creio que essa deve ser uma recordação da igreja, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, que Ele está preparando para o seu encontro. A noiva deve lembrar dessa paixão do Senhor Jesus por nós. Quanto o Senhor nos ama, e eu creio que é isso que o Senhor deseja, que nós lembremos a paixão que o levou a viver por nós. Veja o versículo 35, é um versículo bem interessante. O povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Essa crítica, na verdade, igreja, foi o maior elogio que o Senhor Jesus recebeu. Veja, é uma crítica: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, porque Jesus Cristo era tão intensamente apaixonado por nós,
que Ele viveu o tempo todo por nós. Essa paixão levou o Senhor a viver para os outros, a viver para nós. Jesus viveu para ensinar e pregar as boas novas do Evangelho. Essa é a vida do Senhor Jesus. Ele viveu a sua vida inteira para ensinar, para pregar as boas novas. Ele veio ao mundo para dizer que com Ele o reino de Deus estava se iniciando entre os homens. E Jesus viveu o tempo todo ensinando, pregando. Onde Jesus chegavam as boas novas do Evangelho. Irmão, Jesus viveu para curar e libertar os cativos do pecado. Esse foi o grande ministério apaixonado do Senhor Jesus Cristo. O tempo todo nós vemos Jesus vivendo para curar, para libertar as pessoas. Onde Jesus chegava havia cura, onde Jesus chegava havia salvação, onde Jesus chegava havia libertação. E eu creio que nos dias de hoje será assim também, para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, onde o Evangelho de Cristo chega, a mudança extraordinária. Recentemente eu recebi uma palavra de um aluno, ex-aluno lá do seminário. Eu estava numa cidadezinha lá perto de Juazeiro do Norte, e eu estava me falando do que o Senhor está fazendo ali naquela cidade tão cheia de idolatria, mas como vidas estão se convertendo e como a conversão a Cristo transforma completamente a vida das pessoas e a vida das comunidades. Irmãos, o Evangelho não transforma apenas a vida de um homem, ele transforma a vida de uma comunidade. Uma comunidade é mudada. Quando Jesus chega, aquela pessoa é transformada, a sua vida, a sua família, o seu lar, as pessoas no entorno dela, a comunidade é transformada para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele viveu uma vida apaixonada. Ele viveu para ensinar, para pregar, para curar e para libertar. E nessa noite Ele tem poder para fazer essa obra na sua vida. Jesus nesta noite pode curar você. Jesus nesta noite pode libertar você. Jesus nesta noite quer que você conheça as boas novas do Evangelho. E as boas notícias são estas: nele existe salvação. Nele você pode alcançar a salvação da sua alma, ter a certeza da vida eterna e a certeza de que um dia vai estar com o Senhor para todos sempre. Mas a ceia nos remete para o Calvário, e quando olhamos o Calvário, lembramos a paixão de Jesus, que o levou a morrer por nós. A morrer por nós. Jesus não apenas viveu por nós, mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus se ofereceu em sacrifício no nosso lugar. Essa é a mensagem da palavra do Senhor. Jesus Cristo, Ele se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados. Irmãos, era eu, era você, éramos nós que merecíamos aquela cruz, éramos nós que merecíamos a morte, mas Jesus tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar, Ele levou sobre si os meus pecados foram colocados sobre Jesus, Ele pagou o preço completamente, e agora eu estou livre para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso eu gosto tanto desse cântico: eu sou livre, eu sou livre. Mas irmãos, quando eu canto eu sou livre, eu preciso lembrar que essa liberdade foi comprada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo jamais poderá esquecer e deixar de pregar essa verdade bendita. O nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele levou sobre si os nossos pecados. A ceia do Senhor, ela nos remete à cruz do Calvário, e quando olhamos para aquela cruz, nós vemos ali Jesus apaixonado, o Jesus que viveu para os outros, o Jesus que morreu pelos outros, o Jesus que viveu por mim, o Jesus que morreu pela sua vida. Que nesta noite você possa entregar a sua vida a Jesus, que nessa noite você possa receber Jesus, que nessa noite você possa entender a obra que Jesus Cristo fez por você, que nessa noite você possa se render ao Senhor Jesus, que nessa noite você possa abrir o seu coração para Jesus, que nessa noite você possa recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Que nessa noite, querido, caia por terra todo pensamento que tem impedido você de se converter, que nessa noite você tire os seus olhos dessas pessoas, desses eventos, desses fatos que têm impedido você de se converter, e que nessa noite você olhe para essa mesa
E olhando para essa mesa, olhe para o Calvário. E olhando para o Calvário, veja Cristo morrendo por você. Irmãos, o que o inimigo de nossas almas tenta fazer sempre é impedir que nós olhemos para o Calvário. Ficamos olhando para igrejas, ficamos olhando para pastores, ficamos olhando para denominações, ficamos enrolados nessas questões o tempo todo, quando na verdade o nosso olhar tem que ser para a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu vejo aqueles homens passando e dizendo: salvou os outros, mas a si mesmo não pôde se salvar. E aqui está o grande elogio do homem a Cristo Jesus, porque ele deu a sua vida por mim. Nessa noite, querido, olhe para o Calvário, olhe para a cruz do Calvário, olhe para a cruz e veja Jesus ali ensanguentado, veja Jesus ali morrendo por você, veja Jesus ali olhando para você, veja Jesus ali olhando, e Jesus nessa noite está olhando para você, e Jesus está dizendo: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Querido, Jesus está dando a sua vida por você, e você tem sido um rebelde, e você tem se rebelado contra Deus, e você tem se recusado a entregar a sua vida ao Senhor. Nessa noite, que você possa reconhecer o quanto o Senhor te ama, o quanto o Senhor te ama. Irmãos, uma das coisas que muitas vezes me levam a pensar e que traz uma tristeza tão grande ao meu coração, é aquele dia quando a igreja subir, aquele tempo quando houver o julgamento final, quando aqueles que não têm Jesus forem condenados eternamente e terem a consciência perfeita de que Jesus os amou tanto, tiveram tanta chance e tanta oportunidade, mas jogaram fora a chance e a oportunidade de entregar a sua vida àquele que se sacrificou no seu lugar, àquele que se sacrificou pelos seus pecados. Entenda isso nessa noite. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus deu a vida por você, Ele foi no meu lugar, Ele foi no seu lugar, e Ele te ama, e Ele está aqui nessa noite, e Ele está convidando você a vir a Ele, a entregar a Ele o seu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Quantos de vocês gostariam de entregar a sua vida a Jesus? Quantos de vocês nessa noite gostariam de abrir o coração e recebê-lo como Senhor e como Salvador? Mas, queridos, a ceia, ela nos oferece uma outra oportunidade, a oportunidade de recordar a mensagem da cruz. E nesta cruz do Calvário, o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados. A cruz, ela evoca, ela nos lembra o perdão do Senhor Jesus por nós. Veja lá o versículo 34. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Queridos, a mensagem da cruz é uma mensagem de paixão, mas a mensagem da cruz é uma mensagem de perdão. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, Ele nos perdoa. Perdão para todos aqueles que são escravos do pecado. E a palavra de Deus diz que quem não tem Jesus é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado vive sem paz, vive sob o peso da culpa. Quem é escravo do pecado, querido, vive sem alegria, sob o peso da angústia. Talvez você esteja assim nesta noite aqui. Irmãos, o pecado, ele é terrível na nossa vida, porque ele rouba a nossa paz. O pecado rouba a nossa alegria. Vivemos culpados, vivemos angustiados. E talvez você aqui nessa noite esteja vivendo dessa forma. Talvez você esteja vivendo escravizado pelo pecado, e você não tem alegria, você não tem paz no seu coração. A sua vida é uma vida sem paz, a sua vida é uma vida sem alegria. Você vive angustiado, angustiada. Você vive debaixo de uma culpa terrível, e você nessa noite pode encontrar em Cristo Jesus o perdão para a sua alma. O Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Nessa noite há perdão de Jesus para você. Receba o perdão do Senhor, entregue a Ele os seus pecados, confesse a Ele e receba o perdão do Senhor. Não há perdão fora da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Religião nenhuma pode trazer paz, religião nenhuma pode trazer alegria
alegria do perdão, porque o perdão só existe na pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas, queridos, perdão para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, reconhecendo, confessando os seus pecados ao Senhor, abominando, abandonando o pecado e dizendo: Senhor, aqui estou eu nesta noite, me perdoe, eu me arrependo diante do Senhor. Há perdão para você, se você se arrepender. O que você precisa nessa noite é reconhecer, o que você precisa nessa noite é confessar ao Senhor, o que você precisa nessa noite é abominar aquilo que você vem fazendo, é você se arrepender, é você se entregar completamente ao Senhor. Abandone essa vida de pecado, entregue a sua vida a Jesus nessa noite, confesse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, receba o perdão do Senhor na sua vida. Eu quero dizer a você, querido, que há perdão em Jesus para você. Só Jesus pode perdoar você. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas há perdão em Cristo Jesus para você, como houve perdão para aquele ladrão que se arrependeu. Aquele homem era um assassino, aquele homem merecia ser crucificado, aquele homem era um malfeitor, aquele homem era um bandido, mas ali crucificado, ali sentiu, ali naquele momento, o que aquele homem se arrependeu dos seus pecados. Aquele homem ao lado do Senhor Jesus, aquele homem reconheceu que era um pecador, aquele homem confessou o seu pecado, aquele homem abominou o seu pecado, aquele homem abandonou o pecado e o Senhor Jesus o salvou. Queridos, nesta noite nós teremos dois tipos de pessoas aqui: aqueles que se arrependem e aqueles que continuam blasfemando do Senhor. E eu quero que você entenda que não aceitar a Cristo significa blasfemar dele, não reconhecer e não aceitar o seu sacrifício. Vejam os dois ladrões, eles estão lá, os dois assassinos, os dois bandidos, aqueles dois homens estão lá. Um continua no seu pecado, um continua blasfemando, mas o outro, ele recebe o perdão bendito e o perdão maravilhoso do Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você tem feito, importa que nessa noite você reconheça, você se arrependa diante de Deus e você diga: Deus, tenha misericórdia. Senhor, eu reconheço que eu tenho sido um pecador. Senhor, eu reconheço que eu estou perdido nos meus pecados. Senhor, eu reconheço que essa minha vida, essa vida que eu estou levando, ela não vai me levar a lugar nenhum. Deus, eu estou no caminho largo. Deus, nessa noite me perdoe. Deus, nessa noite eu me abomino no pó. Nessa noite, Senhor, eu quero abandonar o meu pecado e eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus. Que você nessa noite possa pedir o perdão de Jesus em sua vida. Mas, queridos, a ceia, ela nos oferece uma terceira oportunidade, a oportunidade de recordar a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é a mensagem que nos lembra, ela evoca a salvação em Cristo Jesus. Capítulo, versos 42 e o versículo 43. Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, o Senhor Jesus, Ele nos salva das garras do inimigo das nossas almas. Satanás não tem poder sobre a vida daquele que é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Satanás não pode tocar na vida daquele que é salvo pelo Senhor Jesus, a não ser que o Senhor lhe dê permissão. O Senhor nos dá essa salvação. Talvez você aqui nessa noite, talvez você esteja sofrendo nas garras do inimigo das nossas almas. Há tantas pessoas, irmãos, há tantas pessoas sofrendo sob a acusação do maligno, há tanta gente sofrendo debaixo das garras do inimigo das nossas almas. O inimigo tem sido tão terrível na vida de pessoas, na vida de famílias. O inimigo tem destruído vidas, o inimigo tem destruído casamentos, o inimigo tem destruído relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. E nessa noite você pode ser
salvo das garras do inimigo. Talvez você não tenha noção, talvez você não tenha percepção como o inimigo está agindo na sua vida, ao seu redor, na sua família. Talvez você ainda não tenha se dado conta disso, mas nesta noite o Senhor Jesus quer te salvar. Nessa noite o Senhor quer nos salvar das garras do inimigo. E olha, meu querido, quando nós nos entregamos a Jesus, Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Satanás não pode nos tocar. A Bíblia diz: aquilo que é do Senhor, o maligno não lhes toca, porque a minha vida está escondida em Cristo. Eu sou lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deixe Jesus lavar você nessa noite. Seja lavado pelo sangue de Jesus. Deixe o Senhor libertar, deixe o Senhor salvar você. Irmãos, nós vivemos num país que tem uma cultura onde o inimigo trabalha muito na nossa cultura. O inimigo trabalha muito nas pessoas ao nosso redor. E é impressionante ver tanta gente nas garras do diabo. Oh, irmãos, é tão triste vermos o inimigo devastando vidas, devastando famílias. E eu não sei, mas talvez você nessa noite, talvez o inimigo esteja operando na sua vida, operando na vida do seu esposo. Irmãos, é o inimigo não suporta uma família feliz, o inimigo não suporta um casamento feliz, o inimigo não suporta uma empresa de um cristão que está dando lucro, o inimigo não suporta nada disso, e ele se levanta contra as nossas vidas, e há tantas pessoas sofrendo nas mãos, nas garras do inimigo. Liberte-se nessa noite, aceitando Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós nos entregamos a Jesus, o Senhor nos liberta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando somos de Jesus, o Senhor Jesus nos protege. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E aí o Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do nosso Senhor. Então nessa noite, liberte-se, seja salvo em nome de Jesus. Mas a salvação, irmãos, o Senhor nos salva também das garras da morte, das garras do inferno. Somos salvos pelo Senhor. A morte não tem mais poder para nos separar. A morte não nos separa mais. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará. Irmãos, a grande bênção de sermos do Senhor, e essa questão de morte na nossa vida, por que que o crente não teme a morte? Por que que o crente não tem mais o pavor da morte? Porque o crente sabe o que vai acontecer depois que ele morrer. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que a morte não poderá mais separá-lo. O grande problema da morte é a separação. O grande problema da morte é a separação. E quem não tem Jesus, essa pessoa não sabe o que vai acontecer. Então ela vive assustada, apavorada. Mas o crente em Cristo, a palavra de Deus diz, aquele que é salvo por Jesus, a morte não pode mais nos separar. Nada nos separará do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte. Nada pode me separar. Então no dia em que o meu coração parar de bater, no dia em que de alguma forma o meu corpo for dado como morto, eu não morri, mas eu passei para estar perto, mais perto ainda, do meu Senhor e do meu Salvador. A morte foi vencida na cruz do Calvário. Jesus matou a morte. E essa é a grande notícia da ceia, é a grande notícia da cruz do Calvário. Jesus morreu para que a morte morresse. A morte morreu com Cristo e ela não tem mais poder sobre nós. Por isso o Senhor Jesus vai dizer àquelas irmãs de Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim jamais morrerá. Crês tu isto? Como jamais morrerá? Jamais seremos separados do Senhor. Irmãos, a morte não tem mais poder para nos separar. O inferno não tem mais poder para nos condenar. Estamos livres por toda a eternidade. Por isso o crente no Senhor Jesus, ele não teme a morte, ele não teme inferno, porque ele sabe que já foi salvo, já foi
foi liberto para todo sempre. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não há mais condenação, não há mais morte, não há mais separação. Agora nós estamos com o Senhor para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Queridos, a ceia do Senhor, ela evoca, ela nos lembra essa salvação bendita no Senhor Jesus. Talvez tenhamos pessoas aqui nessa noite, aí na internet, pessoas que estão vivendo nas garras do inimigo. O inimigo tem feito a festa na sua vida, na sua família. Talvez você esteja aqui com medo da morte, talvez você esteja aqui com medo da condenação eterna. Entregue a sua vida a Jesus, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você terá essa certeza bendita e maravilhosa. Queridos, essa certeza não tem a pessoa que é religiosa, que é membro de uma igreja, que é batizada numa igreja. Não, essa certeza tem aquele que é convertido a Jesus e que tem o Espírito Santo habitando nele. Essa certeza é gerada pelo Espírito Santo em nossos corações, porque nós somos de Cristo Jesus. Quando nos convertemos a Jesus, essa bendita certeza, ela toma conta da nossa vida. Ainda que eu morra, nada me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso o Senhor diz para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. A ceia, ela nos oferece uma oportunidade maravilhosa de recordar a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, queridos, é uma mensagem que evoca e nos lembra o quê? A paixão do Senhor. O quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor ama você. Essa é uma primeira mensagem. Em segundo lugar, a ceia, ela nos remete à cruz. E a cruz do Calvário, ela evoca e nos lembra o quê? O perdão de Jesus. O perdão de Jesus. Queridos, só tem um jeito para o problema da culpa e da nossa consciência. É o perdão em Cristo Jesus. Queridos, não há solução para a nossa consciência, para a nossa consciência culpada. O problema não é a culpa que você sente na consciência. A sua consciência está funcionando perfeitamente. Perfeitamente. A questão não é você cauterizar a sua consciência, a questão é você pedir perdão a Jesus. Então nessa noite, peça perdão, reconheça o seu pecado. E em terceiro lugar, queridos, a ceia nos remete à cruz. E a cruz do Calvário, ela evoca e ela nos lembra o quê? A salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos livra e nos liberta das garras do pecado. Ele nos livra das garras de Satanás. Ele nos livra das garras da morte, do inferno. O Senhor nos dá a esperança de uma nova vida para a glória do seu santo e bendito nome. Quantos aqui nesta noite reconhecem a paixão de Jesus, e desejam o seu perdão e a sua salvação? Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesse instante, a fechar os seus olhos nesse instante. E eu gostaria de perguntar isso a você. Quantos aqui nesta noite reconhecem que o Senhor os ama profundamente? Você reconhece que Jesus Cristo foi à cruz por amor a você, por amor a você. Ele sofreu tudo o que sofreu por amor a você. Quantos aqui nesta noite desejam o perdão de Jesus? Quantos de vocês, queridos, não conseguem mais viver? A sua consciência os acusa dia e noite. Vocês têm tido problemas sérios de consciência. Você tem perdido a paz. Você não sabe o que é alegria há tanto tempo. Você precisa do perdão do Senhor. Quantos de vocês gostariam de dizer: Senhor, eu quero esse perdão. Senhor Jesus, me perdoe.
Quantos de vocês aqui nesta noite querem pedir perdão ao Senhor? Reconhecem que vocês têm agido de forma errada e você quer o perdão do Senhor? Quantos de vocês aqui nesta noite querem a salvação? Reconhecem que só em Cristo você pode ser salvo, liberto das garras do diabo, das garras da morte, das garras do inferno. Você está cansado dessa vida. Você está cansado dessa vida, querido. E nessa noite o Senhor Jesus, Ele te oferece o seu perdão. Ele te oferece a sua salvação. Ele oferece o seu amor por você. Ele está dizendo, Ele está lá na cruz, e Ele está dizendo, olha para mim e veja o quanto eu amo você. Aceite o meu perdão, aceite a minha salvação. Quantos aqui nessa noite, a exemplo daquele homem, daquele ladrão, daquele homem lá do lado, quantos de vocês gostariam de receber, entregar a sua vida a Jesus? Quantos aqui nesta noite gostariam agora de pedir perdão ao Senhor? Você reconhece que você tem errado, a sua vida é uma vida errada aos olhos do Senhor, mas nesta noite você ouviu, há esperança para você, há perdão para você, há salvação para você. Quantos aqui nesta noite gostariam agora de receber o perdão, a salvação? Se você deseja isso, onde você está agora, de cabeça baixa, de olhos fechados, eu quero convidar você a orar comigo. Uma oração simples, mas diga de todo o seu coração, baixinho, aí no seu lugar, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que sou uma pecadora. Oh Jesus, nesta noite eu peço perdão. Jesus, nesta noite me perdoe. Nessa noite, Senhor, eu preciso do seu perdão. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. E nessa noite, me salve das garras do diabo. Senhor, me livre da morte, me livre do inferno, me livre de uma eternidade sem Deus. Jesus, nesta noite eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor vem em carne a este mundo. E nesse momento, pela fé, eu recebo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados. Eu gostaria de saber, queridos, quantos de vocês, de todo o coração, oraram comigo? Se você fez essa oração de todo o coração, e se você experimentou o toque do Espírito Santo, e se você nessa noite recebeu Jesus como seu Salvador, onde você está, levante uma de suas mãos bem alto, para que eu possa ver. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Quem mais orou, levante a sua mão. Deus abençoe a senhora. Quem mais orou, levante a sua mão. Deus abençoe. Na galeria tem alguém que orou, levante a sua mão. Levante a mão para Jesus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Quem mais orou, levante a sua mão, dizendo: eu orei, eu estou entregando a minha vida nessa noite ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais orou, levante a mão bem alto para Jesus, não para mim, mas para Jesus, dizendo: eu orei. Deus abençoe. Louvado seja o nome. Deus abençoe você lá na galeria. Louvado seja Deus. Quem mais? Levante a mão bem alto para Jesus. Diga: Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém que orou? Levante a sua mão para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, abençoe estas vidas, derrame o seu poder, derrame a sua graça, cele, Pai, cele, escreva o nome no livro da vida, batize no seu Santo Espírito, e que sejam a partir de hoje novas criaturas em Cristo Jesus, para a glória de Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos participar da ceia do Senhor. Quero convidar você mais uma vez a orar. Faça uma oração agora, preparando, pedindo ao Senhor que te abençoe. Que privilégio maravilhoso podemos nesta noite, a ceia do Senhor, recordação. A ceia nos recorda o sacrifício do Calvário. Então ore, agradeça a Deus a obra de Jesus, enquanto nós recebemos o ofício diaconal, para podermos estar celebrando, distribuindo os elementos da ceia nesse instante.
creio que nós podemos cantar bem suavemente. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, tuas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, devorou a coroa lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante paixão. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, devorou a coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem, aleluia, oh glória, aleluia, oh Deus, aleluia. Sempre vou ver, sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, devorou a coroa trocar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem necessário lavado, mais alvo que a neve serei. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por mim desceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores morreu. Sem esse sangue lavados, não rompas que não alcançamos. Os pecadores temidos que perante o seu Deus
Deus hoje está. Dê-nos a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Se nessas chagas pureza sorte pecador, pois que mais altos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer a Ele porque Ele derramou o seu sangue por nós, Ele é o pão da vida. Vamos agradecer e louvar o nome do Senhor. Vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que Ele continue nos abençoando. Eu quero convidar o diácono irmão Luiz Otávio para vir até aqui e nos elevar a Deus nessa palavra de oração. Oremos. Pai querido, nós estamos aqui realmente em obediência, ó Deus, ao Senhor, mas, ó Deus, ao mesmo tempo com muita alegria, porque nós podemos relembrar, ó Deus, todo aquele movimento de Deus para nos transportar do reino das trevas e nos inserir no teu reino, Jesus. Por isso, nessa noite, a tua igreja, comprada por sangue tão precioso, por preço tão alto, ó Deus, se reúne, ó Deus, e confessa mais uma vez Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como tudo da nossa vida. Nós queremos, como tua igreja, agradecer pelo sangue bendito, sangue que lava-nos de todo o pecado. Ó Deus, quebra e desfaz toda iniquidade. Bendito seja o nome do Senhor por esse sangue maravilhoso. Obrigado, ó Deus, porque o teu corpo foi para a cruz. Ó Deus, a Ele nós fomos atraídos na tua cruz. Ó Deus, muito obrigado, porque lá morremos, ó Deus, a morte para este mundo. E ó Deus, e nós ressurgimos com Cristo Jesus. E hoje, ó Deus, a vida que vivemos devemos a Jesus Cristo, na sua obra bendita na cruz do Calvário. Muito obrigado, porque essa obra tem rasgado, ó Deus, os séculos e tem chegado até hoje. E o nosso clamor é que, ó Deus, realmente o Senhor levante a tua igreja nesses dias, ó Deus, com poder e autoridade, para anunciar esse evangelho bendito e maravilhoso, que resgata as pessoas e dá sentido de vida e dá realmente, ó Deus, uma nova razão para se viver. Bendito, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, por quem nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem todos assentar.
Mostra tua
Querida igreja, fiquemos de pé. E em memória e cumprindo a ordem de Jesus dada a nós, comamos todos o pão. Semelhantemente, após haverem ceado, o Senhor tomou o cálice, ele o distribuiu pelos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, esse cálice é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Igreja, em memória de Jesus e cumprindo a sua ordem dada a nós, bebamos todos o cálice. Igreja, agora nós temos que cantar aquele hino com todo o vigor. Eu sou livre em nome. Quem é livre aqui nessa noite? Levante a mão. Oh, glória. Aleluia. Se alguém que ainda não é livre, meu irmão, quando nós cantamos esse hino, que o Espírito Santo do Senhor te liberte em nome de Jesus. Se alguém aqui preso, que o Senhor te liberte agora. O sangue de Jesus tem poder para libertar, para curar, para transformar. Que nessa noite o Senhor faça uma obra poderosa na sua vida. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, abençoa a tua igreja. Somente pelo sangue.
Senhor, nada além do sangue do Senhor de Jesus. Vamos preparar essa igreja nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Queridos, logo após o culto, os irmãos são convidados a subir ao terceiro andar. Está tendo lá uma programação. Quero convidar a todos aqueles que levantaram suas mãos, aqueles que visitam, se você puder, não vá embora logo. Temos ali uma sala, aquele banner, uma salinha lá, aberta para você. Temos um grupo de irmãos. Se você precisa de uma oração, se você quer uma orientação, vá até lá. Temos um grupo querido ali para receber você. E uma notícia, de certa forma, preocupante, mas eu creio que o Senhor vai estar abençoando. A irmã Eulina, a esposa do Juan, ela passou mal e foi hospitalizada e carece das nossas orações. Irmãos, lembra de manhã ela estava aí, foi trabalhar e acho que passou mal no trabalho, é isso? E está então internada e não sabemos ainda o que é, mas vamos orar pela Eulina para que Deus esteja abençoando. Também o pastor Juan, um dia tão alegre, tão feliz, mas o nosso Deus é o Deus de todo poder e de toda a graça, amém? Nós vamos orar encerrando esse culto. Orem por ela, vamos orar por ela também, que o Senhor a possa abençoar rica e abundantemente, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que você, meu irmão, nessa noite saiba que você é livre em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus liberte você de toda e qualquer amarra que você tenha na sua vida. Que o Senhor nessa noite tenha libertado você para a glória de Deus. Todo o sentimento que estava aprisionando você, todo o desejo, tudo aquilo que estava te aprisionando, que o Senhor te liberte nessa noite e que você saia daqui livre para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos ao Senhor por essa noite abençoada, nós agradecemos pelo dia abençoado. O Senhor nos falou ao longo desse dia e nós te agradecemos, Pai, e agora te peço em nome de Jesus que o Senhor nos leve guardados, protegidos, que o Senhor nos livre de todo perigo, de todo mal. Senhor, livre de sequestro, de bala perdida, de acidente, de peste perniciosa. Deus, guarde e proteja a sua igreja aqui reunida, leve-nos em paz. E Deus, de uma forma especial agora oramos pela irmã Eulina. Deus, onde ela está agora, que o Senhor a visite com o seu poder e a sua cura. Deus, em nome de Jesus, que esse mal-estar, que essa enfermidade saia, vá embora, em nome de Jesus. Senhor, que o teu sangue agora possa curar essa jovem, em nome de Jesus, e que o Senhor traga paz ao coração do pastor Juan, que o Senhor traga tranquilidade ao coração dela, que ainda hoje recebamos a notícia tranquilizadora de que está tudo bem com ela para a glória do teu nome, porque nós cremos e confiamos no teu poder e na tua graça. Deus, se alguém aqui nessa noite é enfermo, eu oro pela cura, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue precioso. Senhor, cura, Senhor, liberta, e Senhor, nos despeça agora, em nome de Jesus, o Senhor da glória, por quem oramos, e todo o povo de Deus disse amém e amém. Que Deus abençoe. Irmão, não esqueça de ir ao terceiro andar, leve uma quentinha para casa. Deus te abençoe. Tem um caldo verde lá gostoso, e você poderá ser ainda sopa de ervilha também e outras coisas mais. Que Deus nos abençoe.